Estamos nas vastidões áridas de Moabe, onde o calor distorce o ar como se o deserto respirasse. É aqui que um objeto cercado por mistério e morte repousa dentro de uma tenda isolada. Não é tesouro nem talismã, é a Arca da Aliança. Um único toque em sua estrutura podia matar instantaneamente, sem aviso, sem misericórdia. Prepare-se. O que vou revelar vai transformar a forma como você enxerga o sagrado. O calor distorce o horizonte como se o ar estivesse derretendo. É por volta do ano 1400 a.C. No centro do acampamento, repousa uma tenda que ninguém ousa se aproximar. O que está guardado ali dentro não é um tesouro, nem um talismã. É o artefato mais temido e sagrado de toda a antiguidade. Para os israelitas que atravessam esse solo pedregoso, aquela caixa dourada funcionava tanto espiritual quanto fisicamente como um reator instável. A ordem era simples e implacável. Um cálculo errado, um tropeço ou um toque involuntário na madeira e a morte era imediata, sem julgamento, sem chance de defesa. Mas por que um Deus descrito como cheio de amor determinaria a criação de algo tão mortal? E como esse mesmo objeto foi capaz de derrubar muralhas inteiras sem lançar nada, e séculos mais tarde, simplesmente sumir sem vestígios? A resposta está escondida dentro dela. Estamos falando do único objeto da história antiga documentado como capaz de eliminar instantaneamente qualquer pessoa que o manuseasse fora do protocolo. Hoje, ao ouvir Arca da Aliança, muitos pensam em aventura e mistério, mas os textos antigos descrevem algo infinitamente mais tenso. Para os levitas responsáveis por transportá-la, aquilo não era um privilégio cerimonial, era uma tarefa de risco extremo. Imagine a situação. Eles carregavam nos ombros um cofre revestido de ouro maciço sob um sol esmagador. O peso físico era enorme, mas o psicológico era ainda maior. A arca não oferecia consolo, ela exigia reverência e temor. Isso gerava um paradoxo cruel. Eles tinham o dever de proteger o objeto mais santo existente, mas esse mesmo objeto representava a maior ameaça à própria sobrevivência deles. Muita gente supõe que o valor da arca estava apenas no ouro, mas o metal não era decoração, era funcional, quase uma camada de contenção. O que estava dentro, a glória mencionada nas Escrituras, era tão avassalador que não podia tocar a matéria humana sem destruí-la. Para os homens daquele tempo, a questão nunca foi quanto vale, e sim quanto tempo viveremos caso erremos alguns centímetros. Eles tratavam o sagrado como quem manuseia material radioativo. Mas havia algo ainda mais desconcertante do que seu poder, o motivo de sua construção. Porque se alguém tivesse a ousadia suicida de remover a tampa, não encontraria riqueza ali dentro, mas lembranças constrangedoras. E este mesmo objeto foi capaz de interromper o fluxo de um rio inteiro e derrubar muralhas usando nada além de ondas sonoras. Mas antes disso, precisamos examinar seu conteúdo. Se você levantasse aquela tampa maciça de ouro, a lógica humana diria que deveria haver ali tesouros, pedras preciosas ou lembranças de grandes vitórias. Mas a arca seguia uma lógica divina, quase oposta à nossa. O que estava guardado ali dentro eram provas de fracassos humanos. 3 itens que lembravam ao povo suas maiores falhas. Primeiro, um pote com maná, aparentemente inofensivo, mas preservado como testemunho da reclamação constante do povo contra o alimento dado por Deus e do desejo de voltar à escravidão no Egito. Ao lado, a vara de Arão, não apenas um pedaço de madeira, mas a evidência física de uma rebelião que terminou com a terra engolindo seus líderes. E ali também estavam as tábuas da lei, não o primeiro conjunto, mas o segundo, porque o original foi quebrado quando o povo escolheu venerar um bezerro de ouro no exato momento em que o pacto estava sendo estabelecido. Perceba a ironia sombria. Eles marchavam para a guerra carregando um cofre que continha os registros de suas próprias traições. A arca não era um cofre de joias, era um arquivo judicial de alta segurança.
como se o juiz guardasse a arma do crime, o corpo de delito e a confissão no mesmo lugar. E isso criava um dilema aterrorizante. Se Deus estava acima da tampa e as provas da culpa estavam dentro, por que o acampamento não era destruído? A resposta estava na barreira que separava a presença divina daquelas acusações, a tampa, e o ritual que acontecia uma vez ao ano. Imagine o local mais perigoso do mundo antigo. Não era um campo de batalha, nem um deserto cheio de serpentes, mas um espaço de menos de 1 metro quadrado entre duas figuras de ouro. A tampa da arca, o propiciatório, era feita de uma única peça de ouro, com 2 querubins inclinados para baixo. Mas o ponto central não eram eles, era o espaço vazio entre suas asas. Para os hebreus, aquele vazio era o ponto de impacto, o lugar onde a presença de Deus tocava a terra. O acesso era extremamente restrito. Somente o sumo sacerdote poderia entrar naquela sala, e apenas uma vez ao ano, no dia da expiação. A tensão era palpável. Ele entrava sozinho, em silêncio, no escuro, sabendo que qualquer falha poderia ser fatal. Ele carregava sangue, e aqui a lógica espiritual fica fascinante. O sangue era aspergido sobre a tampa, colocando uma camada simbólica e literal entre Deus e as leis que acusavam o povo. Era um mecanismo de contenção. O sangue interrompia a sentença, protegia o sacerdote e, por extensão, toda a nação. Fora dali, porém, a arca continuava mortal, e não demorou até que alguém, bem intencionado, esquecesse que o sagrado não tolera descuido. Durante uma celebração imensa, com o rei Davi trazendo a arca para Jerusalém, cometeram um erro básico: ignoraram as regras antigas. Em vez de levitas a carregarem nos ombros, usaram uma carroça nova puxada por bois, mais prático, mais moderno e completamente errado. Perto da eira de Nacon, os animais tropeçaram, a carroça balançou e a arca quase tombou. Uzá, querendo impedir a queda, esticou a mão. Um gesto instintivo, quase heróico, mas a santidade não funciona por boas intenções, funciona por princípios. No instante em que seus dedos tocaram o ouro, ele caiu morto. A música cessou, o silêncio foi ensurdecedor. A lição era esmagadora. Deus não precisa ser amparado pelo homem. A arca não era frágil, era força pura, e qualquer descuido, mesmo bem intencionado, não sobrevivia ao contato com o divino. Esse episódio redefiniu o medo do povo. Não estavam lidando com um símbolo cerimonial, mas com uma energia viva. E logo essa energia seria levada ao maior desafio militar de sua história, algo que contrariava totalmente a lógica física. Às margens do Jordão, em época de cheia, a ordem era absurda: entrar na água turbulenta carregando a arca. A correnteza era uma sentença de morte, e ainda assim era esse o comando. Mas no instante exato em que as plantas dos pés dos sacerdotes tocaram a água turbulenta, a lógica hidráulica deixou de funcionar. O rio não só estancou, o relato afirma que ele se ergueu em massa, vários quilômetros acima, formando uma muralha líquida e abrindo um corredor seco no fundo do Jordão. A arca atuou como uma espécie de represa invisível, desafiando a gravidade e permitindo que todo o povo atravessasse como se estivesse caminhando por um vale seco. O medo mudou de dono. Mas o teste militar real veio logo depois, às portas de Jericó, uma fortaleza com muralhas duplas, criada para suportar meses de cerco. A estratégia dada por Deus parecia absurda: andar em torno da cidade, em silêncio absoluto, por 6 dias. Imagine a pressão psicológica. Os guardas no topo das torres, observando aquela multidão silenciosa, ouvindo apenas o compasso de milhares de passos sobre a areia, e vendo o brilho do sol refletido no ouro da arca. A expectativa dentro da cidade aumentava a cada volta. No 7º dia, o silêncio explodiu em um grito coletivo, acompanhado de trombetas ensurdecedoras. Nada de máquinas de guerra, nada de explosivos. As muralhas não foram destruídas à força, simplesmente colapsaram, como se o solo tivesse se dissolvido.
Ao verem esse poder, os povos inimigos tomaram uma decisão lógica e suicida. Concluíram que precisavam capturar aquela arma. Julgaram que poderiam levar a arca como troféu, sem saber que estavam prestes a introduzir em suas cidades algo comparável a um agente biológico incontrolável. A arca não funcionava como um amuleto de boa sorte. Era uma entidade independente que não admitia ser dominada. Os filisteus, rivais tradicionais de Israel, aprenderam isso da pior forma imaginável. Após vencerem uma batalha, tomaram o artefato e o levaram para Asdod, acreditando ter derrotado o Deus de Israel. Colocaram a arca no templo de Dagon, seu principal deus, como sinal de humilhação, a arca aos pés de uma estátua colossal. A noite passou em silêncio, mas a manhã revelou algo impossível. Os sacerdotes encontraram a estátua de Dagon caída, como se estivesse prostrada diante da arca. Pensando ser um acidente, ergueram-na novamente. Porém, no dia seguinte, a mensagem foi explícita. Dagon estava não apenas caído, mas decapitado, com as mãos arrancadas e espalhadas na entrada do templo. Sem qualquer israelita por perto, a arca tinha abatido o deus rival dentro do próprio santuário. E a devastação não ficou restrita ao simbolismo. Uma epidemia de tumores dolorosos se espalhou pela população. O caos tomou conta. Tentaram enviar a arca para Gate, depois para Ecrom. Em cada cidade, o resultado se repetia: morte, doença e pavor. O que consideravam um troféu militar transformou-se em uma ameaça radioativa viva. Finalmente foram forçados a devolver o artefato, não por respeito, mas por instinto de sobrevivência. A arca retornou ao seu povo. Séculos depois, foi colocada em seu destino final, o Templo de Salomão. E então ocorreu o maior enigma arqueológico já registrado. Quando Jerusalém foi invadida novamente, o objeto mais valioso do planeta simplesmente sumiu. Nabucodonosor não era apenas um comandante cruel, era um saqueador meticuloso. Quando seus exércitos tomaram Jerusalém em 583 a.C., a ordem era catalogar cada item do templo. E fizeram isso com precisão burocrática. As listas babilônicas e bíblicas detalham taças, bacias, instrumentos de bronze, até pegadores de brasa. Mas quando analisamos esses inventários, um silêncio ensurdecedor aparece. O item central, o trono de ouro da presença divina, não está registrado. Como um objeto desse porte desaparece de uma cidade sitiada e incendiada sem deixar vestígios? Esse vazio histórico abriu caminho para a maior caçada ao tesouro da humanidade. Teorias surgiram de todos os lados, algumas fascinantes e outras puramente lendárias. O livro de 2 Macabeus, um texto histórico antigo, fora do cânone bíblico, relata que o profeta Jeremias teria escondido a arca em uma caverna no Monte Nebo, selando a entrada e afirmando que o local permaneceria oculto até que Deus reunisse seu povo. Já a tradição milenar da Igreja Ortodoxa Etíope insiste que a arca foi levada para a Etiópia por um descendente de Salomão e hoje repousa em Aksum, guardada por um único monge que jamais pode abandonar seu posto. Arqueólogos já vasculharam montanhas, desertos e cavernas do Oriente Médio, mas nunca encontraram um fragmento sequer de madeira de acácia. Talvez o desaparecimento da arca não tenha sido obra do caos da guerra, mas um ato intencional, parte do plano divino. A arca funcionava como uma barreira física anunciando: Deus é santo, aproxime-se e morrerá. Porém, séculos após seu sumiço, algo ocorreu em Jerusalém que tornou aquela caixa desnecessária. No exato momento da crucificação de Jesus, o véu do templo, uma cortina espessa que substituía a função protetora da arca, rasgou-se de cima a baixo. A mensagem era definitiva. O acesso estava liberado. A presença que antes exigia isolamento e ouro maciço, agora estava aberta ao mundo. A humanidade já não precisava de uma caixa para mediar o contato com o divino. Talvez seja por isso que a arca saiu da história humana.
Sua função havia sido cumprida. E se a Arca da Aliança parece um artefato impossível, você ainda precisa conhecer a estrutura colossal que, segundo os antigos textos, salvou a humanidade muito antes de Israel existir. Clique no vídeo ao lado. Muitos acreditam que era apenas um barco de madeira, mas a engenharia necessária para suportar aquele dilúvio desafia até nossas tecnologias atuais. Clique e descubra a verdade técnica por trás da Arca de Noé. Te vejo lá.